E eu vou falar agora para vocês um pouco das inspirações, né, que levou a gente a criar essa organização com esse intuito, né, diferente de apoiar jovens empreendedores e de apoiar jovens empreendedores da base da pirâmide com crédito através de um modelo de instituição financeira diferente. Bom, a primeira inspiração, sem dúvida nenhuma, foi a história da minha família, né, uma família de pequenos agricultores do sul do país, que veio para Sorocaba para tentar a vida, né, conseguir trabalho na indústria, assunto que a gente está muito acostumado a ver. E se instalou numa comunidade aqui de Sorocaba, chamada Aparecidinha, uma comunidade carente, né, e começou a trabalhar. Então, sempre na minha vida eu vi a dificuldade de pequenos empreendedores. Meus pais, naquela época, eram jovens, né, porque eles se casaram muito cedo, então eles tinham entre 18 a 35 anos. Nessa comunidade, né, que meus pais escolheram para viver, uma organização social se instalou, chamada Projeto Pérola. Essa organização ela tem como missão encontrar jovens das classes C, D, E e ensinar informática e cidadania. Eu fui uma dessas alunas e, no final do curso, existia lá um prêmio para o melhor aluno, que era estudar numa escola melhor, né? E eu acabei ganhando essa bolsa de estudos, né? Fiz o colégio e tudo mais, inclusive foi aqui no Objetivo. E assim pude, né, ter o primeiro contato com o mundo além da minha comunidade. Uma outra inspiração, né, na criação do Banco Pérola foi a leitura de um livro do Muhammad Yunus, chamado Banqueiro dos Pobres. Neste livro, ele contava como que, com tão pouco dinheiro, ele conseguiu transformar a vida, né, de várias famílias de Bangladesh. Né, então, esse livro me inspirou muito, né, porque foi o primeiro contato que eu tive com o microcrédito, né, com pequenas quantias emprestadas a populações descreditadas. Isso foi quando eu tinha 16 anos, em 2002. Né, então, faz um pouco de tempo aí. Bom, com a Bolsa de Estudos, eu comecei a trabalhar no Projeto Pérola, fazer parte da equipe, né? E fiquei no Projeto Pérola durante 8 anos. Vi o Projeto Pérola crescer, a gente passou de 3 funcionários para 260, de 64 alunos, dos quais eu fazia parte, para 50 mil atendidos por mês. Então, eu vi uma organização, né, crescer. E o último cargo que eu ocupei dentro dessa organização foi na diretoria. E dentro desse cargo eu pude ver mais de perto que muitos jovens tinham o sonho de empreender, mas não tinha dinheiro. Então, a gente ensinava, através da escola de talentos, esses jovens, né, a montarem os seus planos de negócio, mas a gente voltava lá depois de um tempo e nada tinha acontecido. Aquele negócio não acontecia, não ia para frente, e a gente ficava com questionamento: por que não dá certo? Por que esse jovem não consegue empreender? Por que esse jovem não consegue concretizar um negócio? Daí surgiu outro concurso de bolsas, né, na minha vida, desta vez realizado pela Artemisia, que é uma organização internacional que apoia empreendedores e negócios sociais. E eu resolvi me inscrever. Isso foi em 2008 e terminou em 2009. E a ideia era selecionar 5 empreendedores que tivessem ideias de negócios sociais. Participei do processo seletivo, que foi bastante árduo, mas, no final, né, eu e minha equipe, nós ganhamos o prêmio. E pudemos, assim, começar um trabalho que, na verdade, era a resposta do nosso questionamento, né? Por que esse jovem não consegue empreender? Por que a gente apoia e ensina a fazer plano de negócio e traz as melhores pessoas, os melhores profissionais, e esses jovens não conseguem? Simplesmente porque falta dinheiro. Né? Quem, em sua consciência, no mercado financeiro tradicional, vai apoiar jovens que não têm garantia, jovens que vêm das comunidades, jovens que não têm avalista, que não têm histórico de crédito, enfim, que não têm praticamente nada? Então, com o prêmio, nós começamos as atividades. Nós começamos a selecionar jovens empreendedores da base da pirâmide. Então, a gente nasce com essa missão de ser esse agente de inclusão financeira e social através do jovem empreendedor. Nós temos um sonho
bastante ousado, né? Nós queremos estar presente com uma sementinha, né, do nosso trabalho até 2023, né? Quem sabe aí em todos os estados brasileiros, né? Como a gente tem 10 anos para fazer, então dá tempo. Nossos valores, né, integridade, transparência, juventude, comprometimento, não poderia ser diferente. E o nosso foco é o jovem, é o empreendedor da base da pirâmide. Onde atuamos, nós atuamos nas comunidades de baixa renda da cidade de Sorocaba. Então, nós escolhemos, para começar, o Habiteto, né, que é uma comunidade que traz diversos desafios, né, diversas questões sociais complicadas. Nossa concorrência ela é basicamente informal, porque nós concorremos com o agiota e com o traficante, né? É meio chocante até ouvir essas duas palavras, mas é assim que funciona mesmo, na prática. Porque esse jovem ele não é atendido pelo mercado financeiro tradicional. Então, ele recorre a quem? Ele recorre ao agiota, ele recorre, né, aos criminosos do bairro, e a gente tenta tirá-los desse processo, né? Para vocês terem uma ideia, esse é um levantamento que nós fizemos da quantidade de jovens empreendedores nessa situação na cidade de Sorocaba e 3 cidades próximas, né? Votorantim, Salto de Ibirapora e Araçoiaba, né? Vejam que só nessas 3 cidades a gente tem uma demanda gigantesca, né, para o primeiro crédito. E a nossa média de empréstimo para cada jovem é de R$3.000, mas a gente já deu crédito de R$400, de R$500, para pessoas que têm renda de R$80 por mês, né? Então, a gente está falando de Sorocaba, que é uma cidade considerada uma cidade rica, né? Então, a gente ainda tem pessoas que vivem em situação de pura exclusão. Um pouquinho dos números, nós ganhamos o prêmio em outubro de 2009, então faz 4 anos, né? Começamos em 2010, selecionamos 28 jovens para emprestar R$44.000, tivemos sucesso, porque a inadimplência ela foi super baixa, né? Então, esses jovens eles valem a pena, eles devolvem sim. Com isso, os nossos investidores passaram a acreditar mais e colocaram um valor, né, de mais ou menos 200 mil nesses jovens, e no ano de 2012 chegou próximo de R$1 milhão na mão desses jovens, né? Hoje, né, a gente está chegando ao número de quase R$2 milhões investidos nesse tipo de negócio, nesse tipo de jovem. Mais ou menos 400 empreendimentos e 2.000 pessoas na rede. Nossa visão de futuro, a gente pretende continuar no interior do estado de São Paulo por um bom tempo, aí, uns próximos 5 anos, porque aqui, né, existe bastante demanda, então a gente fez um levantamento em algumas cidades, né, chave aqui do interior, e a gente levantou que para o primeiro crédito tem uma necessidade de mais ou menos R$100 milhões. Então, a gente tem muito trabalho, né, para os próximos 5 anos aqui no interior mesmo. E aqui, né, algumas ferramentas, né, que por isso que é interessante, né, mostrar o vídeo antes, porque eu falo mais de números e é difícil mostrar o impacto social sem mostrar as imagens, né? Mas esta é a forma que a gente capta recurso no mercado, através de um fundo na CVM. Então, a gente tenta criar, né, um mundo diferente dentro do mercado financeiro tradicional. Mas as ferramentas que a gente utiliza são as mesmas. O nosso desafio é que é maior, porque a gente tenta falar de impacto social dentro de um mercado que não se preocupa com nada disso, né? E, para finalizar, o impacto social, né, eu até deixei no último slide, porque é uma coisa assim, que a gente preza muito, que é a nossa essência, que é a nossa missão, que é a nossa visão. Nós somos uma equipe que é formada por 7 jovens, né, 7 jovens que hoje, né, são formados aí na área de finanças, mas a formação primeira na área de humanas. Então, a gente acredita muito que, através do dinheiro, através de um sistema financeiro humanizado, a gente vai conseguir melhorar um pouquinho esse nosso mundo, né, começando por Sorocaba. Então, se tem uma frase, né, se tem uma palavra, 2 palavras, enfim, se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar, né, nesse slide final,
é que a gente acredita num mundo melhor, né, através de ferramentas tradicionais. Então, dá para fazer melhor, dá para fazer um mundo diferente, e tem muita gente boa no mundo ainda, né? E é isso, gente. Obrigada.